Olá, boa tarde para você que acompanha a NBR e a TV do Governo Federal. Eu estou no Palácio do Planalto, onde o presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda durante toda essa sexta-feira. Mas hoje, antes de vir para cá, ele participou da cerimônia de hasteamento das bandeiras no Palácio da Alvorada, a residência oficial onde o presidente vive com a família desde que tomou posse em janeiro. Essas 3 bandeiras são hasteadas todos os dias no início da manhã. Como você vê nas imagens, são a bandeira do Brasil, do Mercosul e a bandeira presidencial. E essa bandeira presidencial, ela fica hasteada aqui no Palácio do Planalto e lá no Palácio da Alvorada, sempre que o presidente está presente. Quando ele sai, a bandeira é retirada. Nós voltamos agora, então, a falar da agenda dele aqui no Palácio do Planalto, que começou às 8h30 da manhã, numa reunião com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e o deputado Marco Feliciano. Ele recebeu ainda João Otávio de Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, encontrou com representantes das Forças Armadas e com o ministro da Educação, Ricardo Vélez. Ele retoma a agenda às 1h30 da tarde, numa reunião com Gustavo Canuto, ministro do Desenvolvimento Regional. E agora a gente fala de um outro assunto. O Brasil está enviando 2 aviões Hércules para Moçambique. As aeronaves partem nesta sexta-feira para o país africano. Essa ajuda humanitária por conta do ciclone que devastou o país há 15 dias. Com ventos de mais de 170 km por hora, os ventos de mais de 170 km por hora provocaram inundações, deixaram milhares de desabrigados e centenas de mortos. Além de água, medicamentos e mantimentos, o Brasil reúne equipes de resgate e salvamento da Força Nacional, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Agora nós vamos direto a Jerusalém, em Israel, onde está a repórter Márcia Fernandes, à espera do presidente Jair Bolsonaro, que desembarca na cidade no próximo domingo. Olá, Márcia, boa tarde para você. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos aí do Brasil. Aqui em Jerusalém já é fim de tarde, já são 6 da tarde aqui. E olha, essa é uma cidade muito movimentada no dia a dia. Mas o que nós vemos por aqui agora é uma cidade mais tranquila, mais parada. É porque começou o Shabá, que é uma tradição judaica. Boa parte dos moradores de Israel são judeus. E aqui em Jerusalém o Shabá é seguido à risca. Então no pôr do sol da sexta-feira as pessoas se recolhem, as repartições públicas fecham mais cedo, também o comércio fecha. É um dia de ficar em casa, em oração, com a família. Então, ao pôr do sol da sexta-feira e também e até o pôr do sol do sábado, o movimento por aqui diminui bastante, todo mundo se recolhe. Por isso, esse movimento mais lento desse dia de hoje aqui. Bem, falando sobre a viagem presidencial, o presidente Jair Bolsonaro, ele deve chegar aqui em Jerusalém no próximo domingo. E ele tem uma agenda extensa durante a próxima semana. Estão previstos vários encontros. Ele deve ter um encontro, por exemplo, com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Também estão previstos encontros com empresários brasileiros e israelenses. Ele deve visitar uma comunidade de brasileiros que vive aqui em Israel, aqui próximo a Tel Aviv. E ele também deve ir até o Muro das Lamentações. Então, é uma agenda extensa, ele deve participar de várias atividades aqui. A previsão é que o presidente Jair Bolsonaro esteja de volta ao Brasil na quarta-feira. Enquanto ele estiver aqui, nós vamos acompanhar esse trabalho do presidente nessa viagem a Israel. Essa aproximação de Brasil e Israel começou ainda no início deste governo. O primeiro-ministro israelense, esteve no Brasil na posse de Jair Bolsonaro e fez o convite. E agora o presidente aceitou o convite e vem aqui nessa viagem oficial para estreitar laços com o país. E nós continuamos aqui em Israel nessa cobertura da viagem presidencial. Você pode ter mais informações sobre essa viagem ou sobre o governo federal aqui pela TV NBR e também pelas nossas redes sociais, no Twitter e no YouTube. Continue conosco na TV NBR, a TV do Governo Federal.